Galera, estou de volta com mais um vídeo do canal e desta vez eu vou trazer um vídeo comentando a rodada de ontem da Copa do Brasil. Rodada que definiu 3 classificados para a próxima fase, as oitavas de final. Ontem tivemos os jogos de volta da terceira fase e tivemos também alguns jogos de ida da terceira fase. Entre os classificados vem o Vasco. O Vasco que está na segunda divisão, mas não está impedindo que ele continue um forte time no cenário nacional, né? Eliminou um bom time. O cenário hoje que vive o Vasco, ganhar do Santa Cruz lá é difícil. O Campeonato Brasileiro está mostrando que ganhar do Santa Cruz lá não é fácil. Isso está sendo mostrado no Campeonato Brasileiro. E o Vasco seguiu essa façanha pela Copa do Brasil. Foi lá, jogou melhor, conseguiu abrir 2 a 0. Santa Cruz foi tentar buscar, diminuiu. O Vasco abriu 3 a 1. O Santa Cruz diminuiu de novo, mas o Vasco conseguiu sair com a vitória de lá e classificação. Depois de o Santa Cruz ter sido melhor no jogo de ida, conseguido arrancar um empate no São Januário, no Rio de Janeiro, o Santa Cruz acabou não conseguindo ganhar, ou pelo menos um empate sem gols no Arruda. Em casa foi um time muito apático. Santa Cruz parece que ficou respeitando demais o Vasco, não conseguiu jogar e o Santa Cruz está fora da Copa do Brasil. O Vasco avança. O Vasco agora foi para as oitavas de final. Na minha opinião, o Vasco não tem time para ganhar a Copa do Brasil. Tem time sim para ganhar a segunda divisão, mas a Copa do Brasil, para mim, o Vasco não vai ter time para ganhar. Outra equipe que se classificou foi o Cruzeiro. O Cruzeiro se classificou ontem, né? O Cruzeiro conseguiu ganhar do Vitória. Resultados: 2 vitórias, ganhou lá e aqui. Grandes jogos não foram grandes jogos, vou falar a verdade. Jogos mortos, para mim foram 2 jogos mortos. O Cruzeiro aproveitou a fraqueza do Vitória, que para mim é um time muito fraco tecnicamente. É um time que poderia sim estar brigando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, poderia sim estar brigando, mas não está, porque os erros de outros times, tipo times grandes que estão perdendo por Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E com esses erros, o Vitória não está brigando para não cair. O Cruzeiro mostrou a sua força que devia mostrar dentro de casa, mostrou que é mais time que o Vitória e ganhou, passou normal. Ainda teve o Vitória ainda pressionou no final, teve um pênalti que o Diego Renan perdeu, o Marinho conseguiu fazer o gol no final, mas o Vitória deu uma pressão no final para tentar classificar. Mas o resultado para mim normal, 2 vitórias. O Cruzeiro agora avança às oitavas de final. Para mim não ganha a Copa do Brasil, para mim também não tem time para ganhar a Copa do Brasil. Time não, né? Porque Copa do Brasil não é Campeonato Brasileiro. Nem sempre o melhor ganha, mas para mim força para ganhar a Copa do Brasil o Cruzeiro não tem. O Vitória agora vai ter que se conformar com Copa Sul-Americana agora e Campeonato Brasileiro até o fim do ano. Outro jogo ontem que tivemos foi Gama e Santos. O Santos pressionou o jogo inteiro, foi melhor, pressionou, não conseguiu fazer nenhum gol. Empatou em 0 a 0 com o Gama no Distrito Federal. Para mim o Gama hoje está disputando a 4ª divisão do futebol brasileiro. Se esse jogo fosse na Inglaterra, na Copa da Inglaterra, se tipo um Manchester United pegasse um time da 4ª divisão, o Manchester United vai ter 10 a 0. E para mim eu não vejo essa diferença no futebol brasileiro não. O Santos também tinha que ganhar e golear. Tinha obrigação de ter ganhado, tinha obrigação de ter goleado. Primeira divisão, tipo um Santos, que tá no G4, brigando lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro Série A. Pega um time do Gama, tá na 4ª divisão, não vai para empatar, para ganhar. Ganhar bem, mas não consegue. Pressionou, não adianta, pressionou, tinha que pressionar, não conseguiu fazer o gol, tinha que ter competência para fazer um gol. 0 a 0, foi jogo de ida. O jogo de volta é na Vila Belmiro. Para mim o Santos consegue classificar e fácil. O Gama não vai nem ter chance de surpreender o Santos. Outro jogo que também teve foi Ceará e Botafogo da Paraíba. O Ceará tentou, mas foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba depois do Botafogo ter ganhado o primeiro jogo por 3 a 0 em casa. O Ceará lá no Castelão, Fortaleza, tentou até, mas não conseguiu fazer nenhum gol. O jogo terminou 0 a 0. O Botafogo da Paraíba está nas oitavas de final da Copa do Brasil.
E também teve um jogo ontem, o primeiro jogo da final da Libertadores. Independente Del Valle do Equador e Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Nacional Carrasco do São Paulo na semifinal conseguiu jogar muito bem ontem no Equador. Só não conseguiu ganhar porque o zagueiro do Del Valle conseguiu fazer um gol no finalzinho do jogo. Porque o Atlético Nacional foi muito superior, independente do Del Valle. Mostrou sua força, mostra que é o melhor time da Libertadores. Desde a fase de grupos está mostrando isso. E ontem quase conseguiu uma vantagem enorme para o segundo jogo em casa. Mas 1-1 também é uma grande vantagem. Pode empatar em 100 gols, 1-1 leva para os pênaltis, ganhou é campeão. Quem ganhar o jogo de volta é campeão da Libertadores. Equador e Colômbia. Um time do Equador e um time da Colômbia decidindo a Libertadores. Sem as maiores forças agora. Cadê as grandes forças da América do Sul? Cadê a Argentina? Cadê o Brasil? Cadê o Uruguai? Cadê? Um time do Equador, um time da Colômbia decidindo a Copa Libertadores. Olha a mudança do futebol sul-americano. Olha a mudança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostar, não precisa de dislike. É só não dar nada. Até a próxima. Deixe seu like.